estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Imigrantes de Sucesso, com o nosso convidado Alana Gabriela. Alana, muito obrigado pela presença. Alana é professora, já escreveu um livro que foi publicado aqui em Portugal, tem uma década de profissão, atualmente é professora de Filosofia e Psicologia. Muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Em 2014, você fez um trabalho intitulado O que é de fato ser professor? E a nossa primeira pergunta não poderia ser diferente. O que é de fato ser um professor de sucesso? Isso é uma pergunta difícil, né? Nos tempos atuais, é pior ainda pensar o que é ser professor. Ser professor está cada vez mais complexo e isso se dá pelo fato da gente ter tudo muito mais facilitado para o aprendizado hoje. Nesse sentido, o professor não é mero transmissor de, como se falava antigamente, né, transmissor de conhecimentos, também não é um mero reprodutor de conhecimentos, e eu acredito que o professor é alguém que fomenta pensamento. Então, fomentar pensamento é o papel do professor. Nesse caso, a gente assume muito mais um papel de tutor e de mentor de aprendizagem do que aquele detentor do saber que passa alguma coisa para alguém. Interessante sua resposta. E dentro dessa resposta, o que você acha que evoluiu nesses 10 anos de profissão? A evolução da profissão tem muito a ver com o profissional e com as escolas, não é? Eu costumo dizer que o professor sempre existiu e também ousaria dizer que sempre existirá. Justamente porque, se a gente pensar no autodidatismo, nós sabemos através de pesquisas que é um número reduzido de pessoas que conseguem construir uma aprendizagem consolidada sozinhas, né? Então, o professor, além de ensinar, ele também ensina métodos de estudo, que eu acho que é onde mora o nosso valor atualmente. Então, eu acredito que a evolução da profissão, ela acontece no esforço individual e coletivo dos docentes de se moldarem e se atualizarem. Não se moldarem no sentido de aceitar os processos como eles estão, mas reconhecer aquilo que é importante para o estudante e para a comunidade escolar em geral. E dentro das inovações que surgem, como por exemplo, se a gente for falar da inteligência artificial, ajustar os processos de forma relevante e interessante, sem esquecer da aprendizagem significativa, que é sempre o foco do professor, ou deveria ser. Você tocou num tema importante que já é um gancho para a minha próxima pergunta, que é justamente a questão da tecnologia. Hoje muito se fala em substituição de recursos humanos, não é? Tecnologia, inteligência artificial conseguem rapidamente aprender novos padrões e existem pessoas que hoje usam inteligência artificial para questões de psicologia, né? Como terapia, ou conversar com um chatbot. Tem pessoas que usam para autoaprendizado. Recentemente a OpenAI lançou uma feature do produto para envolver o estudo dentro da transição do conhecimento do interlocutor, dentro da conversa com o robô, não é? Ou seja, as pessoas conseguem usar isso com foco grande no aprendizado, ou seja, não é muito mais um copiar e colar da ferramenta em si, mas também um aprender, um modo de utilização diferente. E como você enxerga esse avanço de tecnologia no meio docente e acadêmico? Você acha que, como tudo na vida, vem para o bem e vem para o mal? Se sim ou se não, e o que você acha que trouxe de bom para a sua utilização dentro da escola, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano? Isso é uma resposta longa, a gente tem que dividir aqui em algumas partes, né? Primeiro que atualmente há uma confusão do que é tecnologia. E, na verdade, tecnologia é qualquer artifício de facilitação de um trabalho que já existe. Então, a caneta, por exemplo, foi uma tecnologia. A gente costuma, dentro da docência, relacionar esse período agora da inteligência artificial com o surgimento do Google, não é? Que foi mais ou menos quando eu era aluna, e os professores se questionavam se essa passagem ali da enciclopédia física, por exemplo, que era o que a gente tinha de forma de conhecimento mais resguardado, para o Google seria prejudicial. No início houve resistência, como está a haver agora com a inteligência artificial. Entretanto, viu-se que isso era um potencializador de aprendizagem. Então, eu acredito que essa resistência, ela vem principalmente da ignorância com relação à utilização dessas tecnologias, sejam elas físicas ou digitais. As tecnologias, elas podem nos ajudar, mas para isso a gente precisa entender como elas funcionam. E qualquer tecnologia pode ser para o bem e para o mal, porque as coisas não têm a ver com as coisas, mas sim com a utilização que nós fazemos dessas coisas. Então, o significado das coisas é atribuído pelos seres humanos. E, obviamente, como somos seres humanos, existe uma deturpação das tecnologias digitais e utilização disso para quanto menos trabalho, melhor. E a gente sabe que a aprendizagem ela acontece no esforço. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles estão reclamando, estudar é muito chato, eu costumo dizer para eles que é mesmo. A verdade aqui é chato. O fato de eu gostar de estudar ou de gostar de filosofia, psicologia, enfim, qualquer área de pensamento mais reflexivo e aprofundado, não faz isso mais fácil e muito menos mais atraente, não é? Então, eu sei que é um processo chato e eu costumo também fazer uma análise relacionando isso ao esporte de
de alta qualificação. Em geral, a gente começa achando muito, muito ruim, mas quando uma pessoa já fica melhor naquilo, ela vê aquilo não como fácil, mas como prazeroso. Então, o estudo, ele só vai ser prazeroso depois que você aprende algumas técnicas e, mais do que isso, você introduz isso no seu dia a dia. Então, hoje eu gosto muito de estudar, eu costumo dizer que seria a minha profissão permanente se eu pudesse, mas eu compreendo que não é atraente. E a tecnologia, ela só faz sentido se ela for uma colaboração para o engrandecimento do ser humano. Se ela for uma colaboração para a deturpação dos nossos valores éticos e morais, então ela, na verdade, não colabora e sim ela coloca em risco tudo que nós fizemos pela humanidade até agora. Entretanto, para a gente passar um nível, nós precisamos saber o que é. E o que eu reconheço hoje é que, dentro da camada docente, poucas pessoas estão atualizadas com relação às tecnologias. Assim como lá na altura do PowerPoint, quando foi criado, muitos não sabiam fazer, e até hoje a grande maioria não sabe utilizar a ferramenta, foi assustador. Foi assustador porque começou-se a pensar que aquela ferramenta iria substituir uma aula. E, desculpa, algumas aulas substituem sim. Substitui porque a aula é tão monótona e tão banal que ela é facilmente substituída por qualquer outra coisa. Seja uma leitura num livro, que já era uma tecnologia, seja uma leitura de um PowerPoint, ou até mesmo um search muito rápido numa inteligência artificial. Então, nesse sentido, a tecnologia ela é um facilitador pro agente da aprendizagem e pode ser um facilitador pro mentor da aprendizagem. Só vai ser um facilitador se nós conseguirmos utilizar essa ferramenta de forma a dificultar a vida dos nossos alunos. Como assim dificultar? Outra coisa que eu considero como fundamental no processo de aprendizagem da relação de ensinagem, não é, professor e aluno, e que eu sempre digo para os meus alunos, eu não estou aqui para resolver as vidas de vocês, estou aqui para dificultar. Porque o nosso objetivo é fazer com que os nossos alunos sejam capazes de resolver a maior quantidade de problemas possíveis. Se eu for uma resolução desses problemas, ele não tem autonomia e nem valor. E a tecnologia é a mesma coisa. Se ela for só para resolver os nossos problemas, ela não é uma ferramenta. Pelo contrário, eu diria que ela seria um atalho. E se ela for um atalho, ela é um problema. E eu gosto de dizer que a inteligência artificial, ela vai ser um problema quando a gente estiver passando só trabalho de pesquisa, por exemplo. Porque o trabalho de pesquisa, ele é para ser feito da forma mais fácil possível. Porque a pesquisa ela é o primeiro passo no processo de aprendizagem e construção científica. Então, ele é para ser fácil. E só da gente pensar que a inteligência artificial pode facilitar, ao invés de eu ter que ir a uma biblioteca e buscar todas as referências, a inteligência artificial me traz essas referências de forma muito breve, isso eu acho um passo incrível para a ciência e para a humanidade. Agora, se eu achar que as minhas aulas se reduzem à pesquisa, e esse resultado dessa pesquisa é só a própria pesquisa, realmente a minha aula já foi substituída pela inteligência artificial. Porque aí a gente volta naquela pergunta inicial. O professor precisa colaborar e fomentar pensamento crítico, fomentar o pensamento em si. Se a gente trouxer para as nossas aulas algo estanque, de fato elas perdem sentido. Então a pesquisa é só um passo inicial e as respostas elas têm que ser só um passo inicial, porque eu acho que o início e o final tem que vir com uma dúvida. Se no final de uma pesquisa o aluno não tem nenhuma dúvida, provavelmente essa pesquisa tinha fim em si mesmo. E aí a inteligência artificial fazia rápido. Então eu não posso querer que o meu aluno demore o que a gente demorava 10 anos atrás, assim no início da minha profissão. A gente passava uma pesquisa e dava 3 semanas para o aluno desenvolver, porque ele tinha um tempo analógico para buscar essas informações. Hoje em dia, com esse tempo mais digital, em 1 minuto, ele tem uma resposta rápida. Então, também, como professor, eu tenho que saber fazer pergunta. Porque se eu não souber fazer perguntas, as perguntas vão ser tão simples a ponto de ser desinteressantes, até para a inteligência artificial. Isso é extremamente interessante, porque eu acho que a inteligência artificial ela é um modo de pesquisa mais robusto, muito mais robusto do que se a gente pensar talvez na geração dos nossos pais, que lidavam com enciclopédias, tinham que ler 500 mil páginas para achar 10 perguntas. Eu ainda cheguei a pegar a enciclopédia e eu tenho um gosto especial pelas enciclopédias e os dicionários. Na minha área, por exemplo, eu acho que os dicionários filosóficos são extremamente bem produzidos e eles trazem respostas muito interessantes. Mas, de novo, passo inicial. A sua pesquisa não pode ser finalizada num dicionário. Mas isso olhando com um olhar de pesquisador. E o pesquisador ele quer encontrar respostas. Ele não quer uma resposta, né, muito breve. O pesquisador tem esse prazer no buscar, no processo. E a aprendizagem também é esse processo. Se ela não for mais um processo, se ela for uma evolução de um passo, né,
muito simples, o que é isso? Pá, a resposta num vídeo de TikTok, por exemplo. Que eu costumo dizer que a gente acha que os nossos alunos pesquisam na inteligência artificial e conversando com eles, eu sei que não. O primeiro lugar onde essa geração aí que está hoje entre os seus 13 e 18 anos pesquisa é no TikTok, por exemplo. Porque até a leitura breve da inteligência artificial é enfadonha para eles. Então o vídeo hiperestimulado é muito mais interessante. Então talvez se fosse para a gente ter medo de alguma coisa, eu diria que não é a inteligência artificial, mas sim as ferramentas que podem abreviar de forma demasiada o processo de busca. Eu vejo isso muito em notícias na internet, só abrindo um parênteses, eu vejo muitas pessoas que buscam informações na internet e existem atualmente alguns portais de notícia que colocam uma manchete numa foto do Instagram e as pessoas não se dão o trabalho de ler a notícia. Então a notícia em si, os fatos, viram os comentários daquela postagem que foi feita. As pessoas começam a discutir os fatos nos comentários, e aí os próprios jornalistas que escrevem a notícia têm que falar, não, pessoas, olhem o link que nós publicamos, olhem a notícia completa, porque lá tem várias respostas das perguntas que vocês estão colocando nos comentários, e várias pessoas respondem de forma errada nos comentários, ou seja, isso estimula também a própria fake news em si, não é? E eu acho interessante esse ponto que você tocou, Alana, porque eu acredito que, ao mesmo tempo que a tecnologia ela apoie bons profissionais que buscam excelência, profissionais que buscam dinamismo dentro e fora de sala de aula, ela também envolve uma necessidade maior de pensamento crítico, porque se você não tiver pensamento crítico, você não consegue, primeiro, duvidar, não é, do que o robô está te respondendo, e também pesquisar mais sobre aquilo, ou seja, você tem 10 respostas para as suas 10 perguntas. E o que você faz com aquilo? Como você transpõe aquilo para outros cenários e outras aprendizagens? A desvalorização da dúvida não chegou só agora com a inteligência artificial. Não foi a inteligência artificial que trouxe a desvalorização da dúvida. Na verdade, isso sempre existiu. O processo socrático de investigação e de construção de conhecimento, ele é algo utilizado até hoje e ele causa revolta até hoje, porque a busca, de novo, é um processo cansativo, não é? Hoje em dia, eu utilizo a inteligência artificial e é o meu último foco de estudo. E acho muito interessante porque das últimas vezes que eu utilizei, a máquina me perguntava qual das duas respostas que ela me deu eu preferia. Ou seja, a máquina reconhece a sua fragilidade. É importante a gente colocar nessa discussão e com os nossos alunos a fragilidade da máquina. Porque se nós deixarmos, né, que eles acreditem que a máquina traz as respostas e que essas respostas são o fim último das pesquisas e das investigações, aí nós temos um problema. Mas essa abreviação, de novo, essa abreviatura dos processos, ela sempre existiu. As pessoas realmente achavam que as respostas estavam nas enciclopédias. As pessoas realmente achavam que a Wikipédia sempre deu resposta. Então, enquanto que a minha geração teve um problema muito grande, que foi os meus professores veementemente dizerem, olha, a Wikipédia não pode ser usado como fonte. A gente está revivendo esse problema, não é? De uma outra forma, com uma outra roupagem. Então, e a gente viveu com as enciclopédias a reformulação dessas enciclopédias e a atualização desses conhecimentos. Então, se nós professores acreditarmos que o conhecimento ele é estanque e está estabelecido, aí é um problema. E se a gente parte desse princípio, essa geração ela vai acreditar nisso também. Porque é muito mais cômodo a gente acreditar na resposta ou na primeira resposta que vem. A primeira vez que a máquina fez isso comigo, não é? Olha, te dou aqui 2 respostas e agora você me diz qual foi a mais interessante na sua perspectiva. Foi uma forma de eu sair daquele looping do agradável. Porque enquanto eu faço questões e ela me dá respostas, a máquina está me deixando ali com prazer. Porque, para quem gosta de estudar como eu, obter essas respostas parece que a gente está caminhando. Quando ela me coloca como agente, ou me recoloca como agente na minha própria aprendizagem, ela traz para mim, de uma forma crítica, as rédeas de novo dessa aprendizagem. Então, a própria inteligência artificial já está reformulada. Agora, obviamente que os alunos, principalmente os pré-adolescentes e adolescentes, ainda não têm o léxico suficiente para lidar com a ferramenta e nem a desenvoltura acadêmica suficiente para ter toda essa profundidade que a gente está trazendo aqui, né? A dúvida, a importância da dúvida, a importância da comparação entre respostas, a importância do processo de aprendizagem ser meu e não de alguém, né? Então, para a gente construir tudo isso, eu acredito que deve partir principalmente da comunidade de professores assumir que a gente sabe muito pouco, apesar de sermos referências, e eu sou referência dentro da minha área, eu sempre reconheço que eu sei pouco.
Eu ainda estou no meu processo de aprendizagem e os meus alunos sabem disso. Que o que eu sei é uma parcela possível, que pode ser reformulado, mas que eles também sabem coisas e é essa troca que faz com que a aprendizagem seja cada vez mais diversa e mais significativa. Depois disso, fomentar a dúvida e não fomentar o agrado pela resposta, porque se a resposta for aquilo que nos agrada, né, se for só para isso que a gente faz perguntas, só pela resposta e não pelo movimento do pensar, aí a gente pode ficar bastante satisfeito com a inteligência artificial. E por último o professor não é dono do processo de aprendizagem do aluno. O aluno é o agente que aprende e é o agente que tem vários guias, sejam eles os professores, os pais, a própria sociedade, mas o agente é esse aluno. A gente não pode tirar, por menor que esse aluno seja, 3, 4 anos, a autonomia de aprendizagem dele. Porque a partir do momento que ele espera de alguém ou de uma máquina que as respostas aconteçam, o processo de aprendizagem é de outra pessoa, não é dele. Eu concordo plenamente e existem escolas que já seguem esse modelo de uma forma um pouco mais radical, talvez. Uma delas é a 42 de Lisboa, se eu não me engano. Eles têm um processo de aprendizagem extremamente dinâmico, ou seja, não existem professores formais, existem tutores e guias, e os alunos, que são pessoas que buscam os conhecimentos de programação, estão numa sala e todos eles se empenham em resolver problemas. E através dessa resolução de problemas, eles adquirem os conhecimentos necessários de uma forma um pouco mais indireta, ou seja, eles não aprendem a programação em si pura e dura, mas eles aprendem por meio da resolução de problemas quais ferramentas necessárias eles precisam e o que eles precisam fazer para resolver o problema A, B, C, Y. Então eu acho que esse é um método extremamente eficaz e é um método alternativo também, novamente, é mais uma opção entre as várias opções de aprendizagem. E é interessante porque os convidados de sucesso, eles geralmente respondem as perguntas que nós íamos fazer. A terceira pergunta, por acaso, que eu ia fazer foi plenamente respondida, era quais os passos para ser um professor atualizado e como a tecnologia pode ser aliada nesse processo. Então eu vou mudar essa pergunta ligeiramente e vou te perguntar, na sua visão, da sua profissão, o que você acredita que a tecnologia não possa substituir num professor e como um professor que hoje é reticente ou não está adequado às novas práticas de tecnologia, porque pela sua resposta a gente já verificou que a tecnologia é inerente hoje a um professor atualizado e um aluno atualizado também, não é? O que você acredita que possa ser feito enquanto gestor de educação, enquanto professor, para que essa tecnologia e essa cultura, não é? Porque é uma nova cultura, possa ser fomentada dentro do meio educacional de uma forma saudável e produtiva? Primeiro vou voltar um pouco na sua interferência ali no meio das perguntas. Eu não conheço o trabalho de forma aprofundada, né, da Escola 42, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não transformar os termos. O termo professor, originalmente, né, o docente, ele é esse guia. Nós é que deturpamos o termo como professor, esse detentor de saber. Eu não gosto de chamar os meus alunos, por exemplo, de aluno, porque aluno, quando a gente olha o início da palavra, designa aí esse ser sem luz. E hoje, com a pedagogia atual, a gente sabe que não existe nenhum ser sem luz. Até os bebês, quando nascem, eles têm algum aprendizado já construído no útero. Então, eles já fazem uma troca com a família, não é? Com os cuidadores iniciais ali. Então, mesmo esses seres assim tão jovens como os bebês, eles também já têm uma troca, não é? Então, eu acho que mudar o nome para tutor ou para mentor ou qualquer coisa desse tipo vem do desejo de mudar essa percepção sobre o professor. Mas o professor sabe ser guia. O professor sabe ser tutor. E o professor também sabe ser mentor. Só que, obviamente, dentro da pedagogia, a gente tem uma diversificação de métodos. E o método tradicional, como a gente costuma chamar, ele não é negativo, tá? Ele também dá resultados. E pode dar resultados até hoje, depende da pessoa, porque os métodos eles não atingem de forma uniforme, sendo repetitivo aqui, todos os agentes da aprendizagem, né? Mas ele atinge algumas pessoas. Então, eu mesma gosto do método tradicional quando eu estou aprendendo. E, em geral, quando vou fazer algum curso ou alguma interação, escolho métodos tradicionais. E não vejo problema nenhum. E existem, inclusive, algumas escolas que reforçam que trabalham com método tradicional. E, nesse sentido, as famílias podem escolher se querem esse tipo de método para os seus filhos. Ou seja, não é um não assunto, né? Os métodos tradicionais ainda são eficientes. O que a gente tem a dizer é que, em geral, são menos eficientes ou menos atraentes. Que eu também tenho um certo cuidado com essa palavra, porque não é porque as tecnologias digitais são atraentes que a gente tem que se moldar a elas.
tá? E muitas vezes a gente vai ter que ensinar as crianças e adolescentes que nem sempre é o atraente que a gente vai buscar. Muitas vezes a resiliência e os processos de aprendizagem vão acontecer em outros contextos. Agora, sobre o que não vai ser substituído e o que já foi substituído, né? Eu acho que, para os adolescentes principalmente, tá? Falando desse público específico que é o que eu trabalho mais, apesar de ter tido experiências ao longo da minha vida, desde crianças até idosos, e eu gosto muito do público jovens e adultos, mas hoje o que eu trabalho principalmente são com adolescentes. Uma aula com uma leitura de slides, por exemplo, é extremamente desestimulante para eles. E eu acho que a inteligência artificial já substituiu aquele professor que lê um livro ou lê uma obra, não vou trazer como livro, porque livro também dá essa visão muito objetificada da situação, mas leu algumas obras e traduz essas obras para os alunos, de forma muito mecanizada, ok? Essa tradução não é uma tradução fluida. Esse professor já foi substituído, porque a inteligência artificial faz isso muito rapidamente. Agora, o professor que faz o inverso, faz com que esse aluno se aproxime dessas obras, faz com que esse aluno reflita sobre essas obras, jamais vai ser substituído. Então, aquele que ensina de forma mecanizada já foi substituído pela máquina, e aquele que ensina de forma humanizada jamais será substituído pela máquina. Eu tenho algumas palavras no meu léxico que são demasiadamente repetidas, como, por exemplo, humanização e diversidade. Eu realmente acho que essas duas palavras, quando a gente fala de humanidade, daquilo que é tratar o outro ser humano, é essencial, ok? Que a gente seja diverso o mais possível dentro das nossas limitações e que nós sejamos também humanos para tratar um outro ser humano. Então, se a gente se coloca num pedestal, que eu acho que pode... É muito fácil da gente cair nisso dentro da educação, porque a gente assume, inclusive geograficamente dentro da sala de aula, né, se a gente não modificar a sala de aula, um lugar de poder. Nós estamos à frente de pessoas sentadas, então, geograficamente, o nosso cérebro já lê isso como uma posição de poder. É muito fácil que a gente se agarre nesse processo como sendo também uma bandeira ou um escudo. Agora, se nós nos colocarmos dentro desse processo de aprendizagem com alguma insignificância e também com algum reconhecimento das nossas insignificâncias, eu acho que nós jamais seremos substituídos. Eu costumo dizer para os meus alunos, até um pouco naquela visão mais tradicionalista, que o professor traz alguma coisa, que eu chego na sala sempre com uma bandeja de brigadeiros. Eu tenho sempre uma bandeja de brigadeiros e cada um desses docinhos que estão ali na bandeja representa possíveis insights que cada um deles vão ter. Só parece que alguns estudantes passam o ano todo de dieta e nunca pegam daquela bandeja nada que eu levei para eles. Mas também passo, de novo, reconheço a minha insignificância aqui. Se eu levar 30 brigadeiros e pegar esse brigadeiro, pegar esse insight, pegar essa possibilidade ou até mesmo transformar esse doce em outra coisa, eu já fiz um bom trabalho, porque esse reconhecimento da insignificância que eu falo, ele vem do lugar da gente reconhecer que nós não transformamos um aluno, nós somos um mentor ou um tutor dessa transformação. Ou seja, eu fomento uma transformação que só vai acontecer se ele se empoderar ou se tornar mais autônomo do próprio processo. Esse professor ou esse profissional, eu alargaria isso para todas as áreas possíveis, assim, não vai ser substituído pela inteligência artificial. É interessante o seu ponto de vista, porque o aluno, ele é o agente principal, não é? Você dá uma luz ou você conduz ele a um tipo de pensamento ou um tipo de lógica, mas no final do dia a ação é dele, não é? Se ele vai apanhar o brigadeiro ou não. E eu acho interessante o que você falou sobre o olhar crítico, porque a máquina, não é? Vamos usar aqui o exemplo do ChatGPT novamente. Quando a gente tem uma primeira interação, ou as primeiras interações com a máquina, ela vai responder a todos da mesma forma. Ou seja, com o passar do tempo, com o passar do uso, ela vai aprendendo o que você busca, sua forma de escrita, sua forma de pensamento, e ela vai adaptando as respostas à medida daquele utilizador, conforme o que ele busca e o que ele pretende com a plataforma. E eu acho que uma forma interessante também de analisar isso é: você é uma professora imigrante aqui em Portugal e você com certeza já teve alunos imigrantes. Você tem um olhar diferenciado para isso, eu imagino, porque é a sua vida. Você se vê naquelas pessoas que estão em outro país. E isso eu acho que nenhuma máquina conseguiria ver, não é? O que você reconhece nessa sua trajetória, particularmente aqui em Portugal? Esse olhar empático, não é? Ele é só humano. A máquina ainda não consegue fazer essa desassociação. Eu já tinha alunos imigrantes no Brasil, né? Eu sempre
inclusive no meu Instagram tem um vídeo que fala sobre isso, eu sempre fiz recepção e integração de alunos na minha vida. É engraçado que quando eu olho para o meu percurso profissional, e hoje sabendo que nós nos tornamos o profissional que somos desde o dia zero das nossas vidas, tudo que nós fazemos nos molda também como seres profissionais, não são coisas diferentes, o ser profissional e o ser na sua vida pessoal. Eu reconheço que eu sempre fiz isso. E isso tem a ver não com as minhas experiências, mas com a minha abertura para as experiências. Então, obviamente que quanto mais experiências e mais robusto é a nossa vivência, mais nós vamos ter um olhar diverso. E é por isso que eu estou sempre buscando estudar, viajar, conhecer pessoas e conhecer sobre a atual adolescência, não é? Por exemplo, ou onde os meus alunos estão. Eu sempre conheço o melhor que eu posso o contexto dos meus alunos. Eu já trabalhei em diversas abordagens, sejam elas de escolas, sejam elas de classe social dessas escolas, sejam elas de bairros e, enfim, dentro da geografia que elas se encontram, mas eu sempre olhei para o meu aluno. Então eu não projeto um aluno ideal e faço uma aula. A minha aula é sobre aquele meio ambiente, ok? Que eu estou inserida. Então, esse olhar como imigrante, obviamente, me reconstruiu como profissional também. Mas eu, mesmo antes de ser imigrante, sendo só viajante, que isso eu sempre fui, eu sabia que a diversidade era importante. Então, talvez não sabia de forma consciente, mas aquilo estava internalizado em mim. E o que eu tento trazer para os meus alunos, sejam eles imigrantes ou não, é que essa diversidade, quando ela tem alguns parâmetros, não é, morais e éticos, ela nos constrói como seres mais completos, porque aí sim a gente tem uma abrangência de possibilidades. A turma que eu sou tutora hoje, a gente tem 6 nacionalidades na turma, e isso nos enriquece tanto, não só pelas nacionalidades, mas pelos backgrounds que cada um traz, pelas famílias que tem por trás de cada estudante que eu atravesso, ou não, que às vezes a gente acha que atingiu, mas não atingiu. Então, eu acredito que a minha vivência de imigração me traz hoje uma visão mais ampla sobre o que é ser professor, como mais um processo da minha vida. E apesar de ser um divisor de águas, inclusive na minha profissão, né, porque já faz 4 anos que eu atuo em Portugal, ela me enriqueceu, mas não me modificou, me aprimorou. Então, esse aprimoramento das minhas capacidades, ele vem de uma coisa que sempre esteve em mim, que foi esse olhar atento e esse olhar empático para as diversidades. Então, para você ter uma noção, eu estudei numa escola que fazia, naquela altura, recepção para pessoas cegas. E eu tive uma avó cega, que era uma relação diferente, porque as pessoas tinham uma concepção de cegueira diferente. E quando eu fui para aquela escola, eu vi muita gente diferente, eu tive muitos amigos diferentes da minha história, e aquilo me abriu os olhos não só para aquele tipo de diversidade, mas para todas as outras que eu poderia encontrar. Então, quando eu estou conversando com os meus alunos, eu costumo dizer que tudo aquilo que vem de gente não me assusta, porque eu estou aberta a isso. Então, seja nesse exemplo das pessoas com deficiência, que é um exemplo, seja nas pessoas imigrantes, sejam nas pessoas refugiadas, porque aí é uma outra vivência de imigração, que eu também já trabalhei em escolas com recepção de refugiados. Então, cada aluno é um aluno. E eu parto sempre do princípio que essas histórias são únicas e que eu estou ali como mais um agente. E que eu tento ser o melhor agente possível. Mas eu não sou dono dessas histórias. Eu não sou dona dessas histórias. Eu sou uma coadjuvante nessas histórias. Muito interessante a sua visão e a sua perspectiva sobre imigração, e já é um gancho para o nosso próximo tema. Mais de 40% das pessoas em Portugal não trabalham na sua área de formação. Os imigrantes. Sim. O que você tem a dizer sobre isso, dentro da sua vivência enquanto imigrante e dentro da sua perspectiva como professora? O que você acha que há por trás desse número? Nenhum processo da minha vida eu romantizo ou demonizo. Eu costumo... Mas também não fecho os meus olhos para as coisas que acontecem. A imigração é um processo difícil. Para mim, durante muito tempo, foi um processo adoecedor, porque algumas perguntas são comuns, né, para o imigrante, como, por exemplo, por que você imigrou? Por que esse país e não qualquer outro no globo? Por que? E esses porquês vão nos perseguindo. Eu, como não tenho medo de pergunta, para mim não difere muito.
Mas, quando eu escolhi Portugal, um dos principais motivos é porque eu realmente acreditava que a minha trajetória profissional, que sempre foi muito importante para mim, pudesse ser mantida. A Fernanda Torres, quando foi perguntada ali sobre o Oscar, né, de como é que estava a carreira internacional dela, ela fala que não tem diferença entre carreira nacional ou internacional. E isso me abriu o olho. Eu também não tenho diferença. A minha carreira é uma carreira de diversas nuances. Então, a imigração, já é um processo abrupto, por mais que nós estejamos super preparados e planejados, e ela é um processo abrupto também na inserção no mercado de trabalho. Então, por si só, não é um processo simples. Quando nós falamos de uma parcela de profissionais, que são os profissionais intelectuais, e mais do que isso, os profissionais intelectuais de profissões tradicionais, é uma outra vertente. Então, as validações são extremamente complexas e caras, monetariamente falando, mentalmente, fisicamente, são caras. E dentro desses processos também podem existir barreiras dentro das próprias instituições que podem se revelar como barreiras xenofóbicas, né? Então, no meu processo de validação foi ligeiramente rápido, né? Foi de certo modo rápido, vamos dizer assim, porque eu estive muito assídua na verificação dos processos e nas solicitações junto à universidade que eu escolhi para fazer a minha validação. Foi relativamente rápido. Essa validação que você disse foi uma validação inicial do diploma, certo? Isso, é como se a gente traduzisse isso para uma conversão do seu diploma brasileiro em um diploma português, para que você possa atuar em áreas tradicionais. Isso acontece para os professores, para os médicos, para os fonoaudiólogos, enfim, para uma gama de profissionais que vêm para Portugal ou para qualquer outro país e precisam fazer essa reformulação do próprio diploma. De certo modo, é uma instituição aqui consolidada que vai verificar o que você fez e vai te dar ali um aval de que aquilo também é válido dentro do território. Depois disso, no caso da profissão especificamente dos professores, existem muito mais nuances, que são tão delicadas que eu não sei se a gente teria tempo para falar de todas elas aqui, né? Eu ainda desejo falar sobre elas no meu Instagram profissional, mas ainda não organizei isso. E também me arrependo de não ter, durante o meu processo todo, ter registrado mesmo manualmente sobre as coisas todas que eu passei. Então, se tornar um profissional em outro país, e aí um profissional na sua área, é mais delicado do que a maioria das pessoas podem imaginar. E também do que eu quis transparecer para a minha comunidade, para as minhas comunidades, do que de fato foi. Então, eu enfrentei diversas barreiras dentro dos processos de validação. Enfrentei sim e enfrento alguns processos xenofóbicos, que de novo, aquilo que eu falei no início dessa resposta, eu não mascaro as coisas, também não demonizo, não é? Tento lidar de forma mais consciente possível, inclusive buscando a lei se for necessário, não é? Mas eu passei por barreiras que ainda não foram resolvidas completamente. Entretanto, não desisti de trabalhar na minha área, porque era meu foco inicial. Agora, eu também preciso reconhecer que dentro desse foco inicial existem as condições materiais de vida. E quando a gente muda para um outro país, por mais que nós, de novo, estejamos super preparados, e essa preparação exige uma preparação financeira, uma organização financeira, a gente tem que estar preparado ali para o que pode dar errado e por quanto tempo a gente suporta que isso dê errado. Então, eu em Portugal passei por, eu diria que quase todo o processo educacional. Porque eu comecei trabalhando em AECs, não é? Que é aquele momento de professores e tutores que trabalham com crianças por um tempo reduzido nas escolas. Depois trabalhei com CAF, alguns lugares chamam de forma diferente, mas é um tempo pós-escola, então é aquele tempo que os alunos já tiveram as aulas e tudo, mas os pais ainda precisam que esses alunos fiquem lá. Eu fiquei para fazer trabalhos pedagógicos com eles ali durante algum tempo também, então eu trabalhei limpando casas de banho de escola. E não me envergonho disso, pelo contrário, faz parte do meu percurso profissional, como inclusive as escolas de elite que eu já passei, para mim são todas no mesmo nível, porque todos me constroem como esse professor, né? Que tem a ver, inclusive, com aquele meu primeiro trabalho que você lembrou no início, que eu já nem lembrava mais, que é o que é de fato ser professor, e que como todas essas experiências nos compõem como seres intelectuais e atuantes, não é? Depois eu trabalhei no ensino público,
já aí mais voltado para minha área, que é o ensino secundário, que a gente conhece no Brasil como ensino médio, e que foi sempre o que eu trabalhei a minha vida inteira, foi sempre essa valência, né, que eu trabalhei. Trabalho atualmente numa área que eu gosto muito e que eu já tinha trabalhado antes também, em vezes anteriores, que são escolas profissionais, que é uma iniciativa muito interessante do governo português, e que existe em outros países, no Brasil também existe de forma parecida, que é atrelar a vida profissional com a vida acadêmica e dar aí essa dupla possibilidade para os alunos que frequentam esse tipo de escola. Então, eu conheço essas nuances do ensino português e, obviamente, conheço algumas outras de ter estudado sobre, mas tenho essas vivências práticas todas. E você me perguntou por que 40% dos imigrantes, não é? Imigrantes brasileiros, eu esqueci a nacionalidade. Com formação estão em outras áreas. Respondendo a isso, tem a ver com o fato de o processo de validação ser muito demorado, de validação e de profissionalização. Tá? Se a gente falar do grupo de professores, isso pode demorar anos mesmo, meias décadas, muitas vezes, ou até quase décadas. Eu conheço pessoas que estão há muitos anos em solo português tentando atuar, profissionais extremamente qualificados, a maioria deles com doutoramento, a maioria deles com mais de 10 anos de profissão, a maioria deles extremamente atualizados, mas que não conseguem se inserir na área porque possuem essas barreiras, né? Quando a gente fala dessas barreiras, em nenhum momento, durante as minhas conversas com esses professores imigrantes, eu percebo que as pessoas não querem que haja verificação. A gente quer. A gente continua querendo, até porque nós somos profissionais intelectuais e nós sabemos o valor das verificações. As verificações validam os processos. Mas o que tem buscado é que seja um processo claro e que seja um processo unificado, o que a maioria das vezes não parece ser, porque o meu processo é completamente individualizado, mesmo sendo muito parecido com o de uma outra pessoa, mesmo tendo uma formação. E aí, então, é um lado duplo aí, que o processo precisa ser individualizado, porque a gente está falando de um profissional que tem a sua história, mas ele também precisa ser claro e ter alguns parâmetros evidentes para quem faz esses processos. Então, eu atribuo o fato das pessoas não estarem na própria área a essas barreiras, que, na grande maioria, são impostas de forma xenofóbica, que não estão na lei. Quando nós vamos verificar, eu conheço muito pouco da lei, e isso foi um problema. Eu acho que é uma coisa que os imigrantes não pensam sobre isso. Eu não pensei. Se fosse para apontar um erro na minha trajetória como imigrante, eu apontaria para esse estudo das leis, que eu também não fazia no Brasil, porque não é a minha área. E aí a gente precisa ter profissionais ao nosso redor que nos ajudem com essa parte, mas eu cometi erros, que eu não sei se chamaria de erros, mas eu cometi atos ingênuos. Ok? Mas ao mesmo tempo hoje eu estou um pouco mais alerta, porque muitas coisas que me fizeram acreditar que foi erro meu, na verdade não foi. Foi um ato ingênuo, onde eu não tive alerta, mas que as pessoas se aproveitaram desses processos para obter vantagem sobre o meu trabalho, por exemplo. Então esses 40%, que é um número muito grande e muito desestimulante, porque a nossa construção profissional, de novo, ela é desde o dia zero da nossa vida, né? E ela vai acontecendo, mas depois ela ganha um formato consciente. Então você escolhe um curso que você quer fazer, e a minha geração foi uma geração que escolheu os cursos porque gosta, né? No entanto, com uma visão financeira. Eu acho que essa geração atual está um pouco mais alerta com relação a isso. Do ponto de vista, enquanto professora, você acha que vale a pena educar um filho aqui? Primeiramente, eu não parto do princípio que nenhum percurso é menor, ok? E a educação de um filho, enfim, de um estudante, ela passa por diversas nuances, né? Eu não vou falar de filho porque, como eu não tenho, eu sinto que não é meu lugar de fala. Mas eu não parto do princípio que o ensino no Brasil é menor. Tudo vai depender da escola, do bairro, da comunidade, do tipo de educação que você dá em casa, do tipo de acompanhamento que você tem em casa, o tipo de atividades que essa pessoa vai fazer, que esse aluno vai fazer. Então, o ensino português, ele tem qualidade como em qualquer outro lugar também tem, tá? Eu também não faria uma chamada, venham para Portugal porque aqui o ensino é melhor. Eu não penso dessa forma. Eu acho que, do que eu acompanhei até agora, tá? Não tem grandes diferenças do ensino brasileiro. Por exemplo, uma coisa que se fala muito. Porque o ensino público no Brasil falta muito professor, os professores estão sempre de greve. Em Portugal também falta. Saiu um dado recentemente que a maioria dos alunos ficaram pelo menos sem uma aula, né, pela falta de professores. Então esse é um pequeno exemplo, tá? Depois, a forma como os professores dão aula. Isso também vai variar de professor para professor, da forma que a escola aborda o ensino-aprendizagem. Então, mais do que pensar na escola em si, no modelo, quer dizer,
de escola, eu pensaria na escola em si. Em que bairro essa escola está inserida. Uma das coisas que eu tento ajudar pessoas que estão mudando, e faço essa mentoria quando me pedem, existem várias nuances sobre como escolher uma escola e por que escolher uma escola. Eu tenho um produto em vistas sobre isso, ainda não consegui colocar em prática, infelizmente ainda está só em plano, mas não é fácil escolher uma escola. E quando a gente busca ensino de qualidade, principalmente, se a gente estiver buscando uma escola que é só para entreter, de forma pejorativa falando, o filho, isso não tem valor. Agora, se a gente estiver buscando escolas de excelência e com ensino de excelência, a gente estiver fomentando uma educação de excelência, a gente quer uma escola de excelência, claro. Então, existem muitas formas de fazer essa verificação, se as pessoas estão fazendo um bom trabalho, e mais do que isso, depende da nuance de cada um. Porque cada pessoa, eu não gosto desse termo aluno, mas cada pessoa vai levar o seu processo de ensino de uma forma. Então, isso também depende dos guias que ela tem. Ou seja, você que é pai e está querendo buscar uma escola para o seu filho em Portugal, se tiver dúvidas ou questões sobre o ensino português, qual é a forma de te contatar? Qual é o seu Instagram? Não, meu Instagram, como eu falei anteriormente, é a professora brasileira. A prof brasileira? É, a prof brasileira, mas também pelo meu nome aparece, Alana Gabriela Varenga. Mas é a prof brasileira, que é como me designam e eu também agora me autodesigno. Mais do que isso, existem outras fontes também que as pessoas podem buscar informação, mas acho que é sempre importante ter alguém que vive no país para dar algumas instruções e também de estreitar esse contato com as escolas. É muito importante. Eu acho importante o seu ponto de vista porque você já esteve em vários tipos de esferas educacionais aqui em Portugal. Você já esteve no ensino técnico, no ensino privado, no ensino público, então eu acho que essa é uma ótica diferente que você tem, porque você conheceu diferentes meios e você sabe indicar e você sabe as diferenças, sabe os pontos positivos e negativos de cada um, provavelmente. Eu acho interessante mencionar isso na nossa entrevista. E também é preciso lembrar que, às vezes, o que é negativo para mim pode ser positivo para você, tá? Exato. Então, por isso que essa análise sobre que escola ideal eu quero para o meu filho, ela tem que ser muito personalizada. Sim. E voltando um pouco no tema das validações, imagina que eu seja um professor brasileiro e esteja querendo vir para Portugal. O que você me indica fazer? Você tocou muito na questão de leis. Imagino que você tenha contratado advogados para tratar dos seus temas e os temas já estejam decorrendo nos meios devidos, mas com relação a pessoas que querem vir para Portugal, quais são os passos que você indica para esses profissionais, professores? É bastante denso, né, essa discussão, mas o primeiro passo, que foi o que eu fiz também, foi me informar. O máximo que eu podia. Ainda assim, quando eu cheguei aqui, senti que era insuficiente, mas participar de grupos, buscar auxílio, ou até mesmo conversar com pessoas que já atuam, que eu não fiz na época, mas sinto que devia ter feito. Depois, se informar pelo passo básico, que é a validação de diploma. A gente sabe que hoje algumas validações de diploma estão quase impossíveis, por algumas nuances, mas a validação do diploma é o primeiro passo para qualquer profissional intelectual, não só para os docentes. E depois, tentar entender essas questões legais, mas eu até hoje não entendo todas elas, reconheço minha insignificância nesse processo e, quando é necessário, pedir ajuda de profissionais capacitados na área. Como, por exemplo, ter um contador, um contabilista aqui é importante, porque no primeiro momento a gente não reconhece todos os processos. Ter um profissional de referência no direito também é importante. Eu hoje, às vezes, faço as coisas e depois eu peço auxílio, mas acho que é importante ter alguns profissionais aí à disposição. Nós conhecemos vários profissionais, até porque, infelizmente, já tive que trabalhar com esses profissionais e, às vezes, só uma consultoria para eu própria saber lidar com as coisas, mas eu acho que um planejamento é muito importante. Então, eu apontaria para alguns pontos. Um planejamento, principalmente financeiro, tá? Os gastos são altos quando a gente fala das validações e a pessoa precisa estar preparada para suportar esses gastos. Quanto você gastou na sua validação? Se eu não estou em erro, 550 euros. Não é um valor baixo, pelo menos não acho que seja um valor baixo. Pode ser que alguém ache esse valor baixo, mas é um investimento inicial bastante significativo. Depois, os outros processos não são tão caros, financeiramente falando, mas exigem muita energia e paciência e também abertura para buscar. Então, principalmente, ser um profissional curioso, que eu acho que é o que todo mundo tem que ser, buscar pelas próprias vias, mas também reconhecer quando a gente não é capaz e buscar outras pessoas. Eu, infelizmente, demorei tempo até perceber isso. E mais do que isso, seguir pessoas, estar em contato com pessoas que já estão aqui. Hoje a gente tem, não só eu, buscando atuar, apesar de que no meu Instagram profissional eu não foco só nessa parte, na verdade tenho poucos
vídeos ainda. É uma iniciativa bastante, sendo redundante, inicial ainda na minha vida. Mas estou sempre aberta para conversar e auxilio os colegas sempre que preciso. Mas tentar se informar ao máximo. Acho que é uma dica inicial importante. Ótimo. Obrigado pelas dicas. Vou fechar aqui com 2 perguntinhas. Em 10 anos de profissão, o que você acha que mudou? Na verdade, é um pouquinho mais que 10, né? É um pouquinho mais que 10 anos. Quase 12 anos de profissão e muita coisa mudou. Eu me considero em constante mudança. E o que mais mudou foi a minha relação profissional comigo mesma. Hoje eu coloco a profissão num lugar que eu acho que graças também a muito processo terapêutico, mas acho que é o lugar da profissão. Eu, com todos esses processos profissionais que eu passei em Portugal, eu reparei que eu colocava muito peso na minha profissão, e isso tem a ver porque, para mim como mulher, principalmente dentro da sociedade, daquilo que eu construí como ideal de independência, a minha profissão é muito valiosa. Mas quando eu adoeci por causa da profissão, eu me redescobri. Então, algumas coisas que eu aprendi com escolas que eu trabalhei ao longo da minha vida, por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter passado pelo Colégio Marista, e lá me ensinaram muitas coisas voltadas ao profissionalismo. Aprendi muitas coisas, desde nuances específicas da profissão, até coisas mais sérias. E eu tenho colocado mais em prática. Então, por exemplo, uma coisa que eu não faço hoje, o meu número pessoal, ele não é facultado para minhas questões profissionais. Então, hoje eu tenho um Instagram profissional, que é uma conquista relativamente recente, mas eu trato aquilo também como trabalho, apesar de ser divertido e fazer algumas coisas bastante divertidas, trato como trabalho, mas hoje valorizo o meu tempo em família, o meu tempo de autocuidado, o meu tempo de cuidado e bem-estar emocional e físico, e falo tudo isso no meu Instagram também, até para incentivar os colegas a fazerem o mesmo, porque uma vida equilibrada, a ciência já comprovou, é mais saudável. Então hoje, depois de usar um termo corriqueiro, né? Tanta paulada que eu... Na verdade, vou usar um termo de tantas dificuldades que eu já passei. Eu busco estar vigilante com relação ao tamanho que eu dou pra minha dor e também que eu dou pra minha profissão na minha vida. Interessante. E o que você acha, tendo em base tudo o que a gente falou e toda a sua trajetória, o que você acha que é ser um imigrante de sucesso e por que você acha que foi convidada para esse primeiro episódio? Primeiro, sucesso, né? É uma palavra que ficou muito batida, assim. As pessoas veem sucesso muitas vezes atrelado a bens materiais. E eu nunca vi assim. Tanto é que não é à toa que eu escolhi a filosofia, não é? Mas o sucesso, eu acho que tem a ver com equilíbrio. E ser uma profissional de sucesso é também ser alguém voltado para a família com sucesso, é também ser alguém consciente dos processos. Ser um imigrante de sucesso tem a ver com ser sempre investigativa, tá sempre se atualizando, aberta a novas experiências. Então, ser um imigrante de sucesso é viver o novo para mim. Acredito que foi o que me trouxe até Portugal e o que me fez emigrar, essa necessidade quase que eu sinto de viver o novo, de viver a diversidade e me colocar em outras circunstâncias. Então, ser um imigrante de sucesso para mim é conseguir abarcar o maior número de conhecimento, experiências, as maiores possibilidades que esse movimentar geograficamente pode me trazer. E eu acho que eu fui convidada para esse primeiro episódio, primeiro pela minha história e a trajetória como imigrante, mas também por ser uma das idealizadoras desse projeto e acreditar que o lugar do imigrante como algo secundário nessa comunidade precisa ser modificado. Então, eu vejo sucesso em todos os imigrantes que eu já conheci. Parece clichê, repetitivo, mas eu tenho hoje muitos amigos, queridos imigrantes. Tenho hoje também muitos profissionais que trabalham comigo, imigrantes. Não só imigrantes brasileiros, mas, enfim, imigrantes em geral. E a superação dos processos são incríveis de ver. Me movimentam muito, me instigam muito e me inspiram muito. Todas essas histórias que eu já vi e já convivi, seja ela de imigrantes ou não, mas eu, falando especificamente sobre imigrantes, eu sempre vejo superação nesses imigrantes. E essas superações, elas colocam qualquer pessoa em outro nível.
E nesse sentido, se não for o próprio sucesso, que eu acho que esse sucesso como objeto fim é um pouco mais denso, não sei se eu acredito nesse sucesso como cheguei a este nível, tenho sucesso, mas esse sucesso como processo de alteração, de diversidade, de mudança, de auto-enriquecimento, aí que é sucesso. Então, por isso. Sucesso é muito mais uma trajetória do que um bem material. Acho que você conseguiu resumir isso de uma forma bem objetiva e a sua trajetória ela me emociona muito, porque você é uma pessoa muito dedicada, muito determinada profissionalmente, você é uma pessoa querida e é uma pessoa que em todos os lugares que você já passou, você deixou sua marca. Você é inteligente, você é muito profissional e você é uma imigrante de sucesso. E uma das idealizadoras desse projeto, como você mesma disse, eu acho que muito se fala hoje em imigrantes que desempenham um mau papel na sociedade, não só aqui em Portugal, mas em outros países da Europa. E do mundo também. Do mundo, sim. E uma das missões desse podcast é incentivar a mostrar o retrato real de pessoas que têm uma profissão consolidada, como é o seu caso, que tem uma vivência profissional diferenciada, não é? Sei que a gente não mencionou tanto nesse podcast, mas você tem uma experiência muito grande com Erasmus, que a gente vai explorar, sem dúvida, em outras oportunidades. Quem quiser saber mais sobre também essa sua atuação por dentro do Erasmus, está convidado a entrar no seu perfil. E eu te acho uma pessoa incrível, profissionalmente falando. E eu tenho muito orgulho de quem você é profissionalmente. Tenho o prazer de te conhecer pessoalmente. E eu sinto que essa nossa trajetória só está começando dentro desse podcast, assim como várias outras trajetórias que a gente tem juntos. Obrigado por estar nesse primeiro episódio e vamos juntos rumo a todos os episódios que a gente conseguir para mostrar que a imigração é um processo duro para a pessoa que imigra, mas também é um processo de muita superação e muitos resultados. Eu tenho certeza que na sua vida você já colheu vários resultados frutos do seu trabalho e ainda vai colher muito mais, porque o sucesso ele tem alguns percalços na trajetória, mas ele é uma linha contínua onde as pessoas estão cada vez melhores e é isso que eu acredito para o seu futuro e para o futuro do nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, porque no fundo foi um convite, não fui eu que me elegi para ser a primeira, nem faria isso. Acho que é muito importante a gente ter e estar criando esse espaço para mostrar a imigração como a gente vê. Essa imigração de sucesso e não essa imigração alvo de preconceito e vista mesmo como menor. Então eu espero que a gente esteja nessa trajetória mostrando histórias e mostrando a realidade, mais do que histórias, mas histórias reais dos processos de imigração. Espero que seja um sucesso. Com certeza. Obrigado a todos que estiveram com a gente até aqui. Podem seguir a gente nas mídias, nós vamos deixar os links no episódio. E fiquem à vontade para comentar, mandarem dúvidas, porque com certeza vamos ter continuações desse episódio, desdobramentos de questões que nós temos atuais, profissionais. E até o próximo episódio. Obrigado a todos. Estamos juntos.